O Anderson Torres parece que está armando para cima do Bolsonaro, porque ele conseguiu adiar o depoimento que iria prestar à Polícia Federal. E agora Torres só vai falar após o depoimento do Bolsonaro. Para a estratégia de defesa do Torres é ótimo, porque ele vai poder saber o que o Bolsonaro falou para depois poder rebater no seu próprio depoimento. Eu vejo que as estratégias de defesa do Torres e do Bolsonaro, elas têm ficado cada vez mais conflitantes. Só um vai parar de pé, ou Torres ou Bolsonaro. E o Bolsonaro só cai se o Torres o delatar. E é por isso que eu também acredito que os bolsonaristas estão tentando melar a estratégia do Anderson Torres, distanciando do STF, trazendo para o arcabouço político, dificultando assim uma delação premiada. Você acredita que o Anderson Torres esteja tramando contra o Bolsonaro? As duas estratégias, elas são conflitantes? Você acha que os bolsonaristas estão boicotando o Anderson Torres? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja punido e também se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele já estava apavorado há alguns dias por conta de decisões a respeito do Anderson Torres. O Anderson Torres, ele está detido já faz aí 3 meses e ele solicitou que a prisão preventiva fosse encerrada e ele fosse para uma prisão domiciliar, porque alguns juristas concordam que não faz mais necessidade ele estar numa prisão preventiva. Só que o Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar ao Anderson Torres. Eu já expliquei todos esses desdobramentos, toda essa situação, link aqui no card. O Bolsonaro, ele tem visto que o Alexandre de Moraes está pressionando o Anderson Torres para poder incriminá-lo, para tentar forçar assim uma delação premiada. E mais ainda, o Bolsonaro ele viu que os dois depoimentos com uma proximidade tão grande não seria somente coincidência, porque o Anderson Torres teria que prestar depoimento na segunda-feira, dia 24 de abril, e o Bolsonaro vai prestar depoimento amanhã, quarta-feira, dia 26. Só que o Anderson Torres ele conseguiu adiar o depoimento e não foi mais na segunda-feira. Agora o depoimento vai acontecer depois do depoimento do Bolsonaro. A alegação da defesa do Torres é que ele está muito abalado emocionalmente e ele está com problemas mentais pesados, ele não consegue... Ele está com muitos devaneios, ele não consegue mais concatenar as ideias, está com alguns delírios também. Dizem que ele está muito abalado, que ele está com uma crise muito forte, perdeu 12 quilos e está tomando até mesmo medicamentos para não tirar ali a sua própria vida. Então a situação dele está pesada, faz meses que ele não vê 2 das filhas dele, a mãe está doente, então ele está bem abalado. Só que é estranho todo esse abalamento do Anderson Torres, porque ele era da linha de frente do bolsonarismo raiz, ele era um delegado de polícia. Então assim, o histórico dele mostra de um homem forte. E quando ele foi detido ao retornar dos Estados Unidos, o Torres simplesmente falou que ele ia enfrentar de peito aberto, com muita coragem, todos os desdobramentos. E depois de um certo tempo, agora ele está abalado desse jeito, fora que ele nem está numa penitenciária convencional. O que o Anderson Torres ele está é num quarto, num gabinete, melhor dizendo, dentro de um quartel da Polícia Militar ou do Exército lá em Brasília. Então ele tem uma cama, ele está reservado, ele não tem que dividir absolutamente nada, então ele está em condições de reclusão, mas com muito conforto. Então é muito estranho e algumas pessoas, como o Walter Mairovich, que é um comentarista do UOL, fala sobre desdobramentos jurídicos, ele levantou a possibilidade do Anderson Torres estar com uma estratégia para poder falar após o Bolsonaro, o que seria interessante para a defesa, porque o depoimento do Bolsonaro vai ser dia 24, ou melhor, dia 26, ou seja, amanhã, e o Bolsonaro, ele pode, no depoimento dele, falar coisas que possam incriminar o Anderson Torres ou complicar a estratégia de defesa. Porque a Bela Megali, colunista do Globo, trouxe para nós a informação sobre a linha de defesa do Bolsonaro, que é mais ou menos aquilo que nós já estávamos acreditando que o Bolsonaro falaria. Ele vai falar que não mobilizou ninguém para o 8 de janeiro, porque ele estava nos Estados Unidos, não tinha o que ele fazer. E com relação aos quartéis, o Bolsonaro vai alegar que ele não mobilizou ninguém para acampar, para ficarem lá nos quartéis, então não caberia a ele desmobilizar. Como nós já tínhamos falado, a estratégia de defesa do Bolsonaro para o depoimento e o próprio depoimento, eles são tranquilos para o Bolsonaro. Ele pode simplesmente falar, não estava aqui, estava fora do país, não tenho nada a ver com isso. O problema do depoimento do Bolsonaro são os desdobramentos para o Anderson Torres. Essa é a questão. Porque quanto mais isento o Bolsonaro se colocar,
mais culpa o Anderson Torres terá. Então isso implica a estratégia de defesa do Torres, e é por esse motivo que é muito interessante para a defesa do Torres prestar o depoimento após o depoimento do Bolsonaro, porque aí todos os argumentos do Bolsonaro já poderão ser utilizados e rebatidos pela defesa e pelo próprio Anderson Torres, e assim o risco de delação aumenta muito. O grande temor da família Bolsonaro é que o Anderson Torres faça uma delação premiada contra o Bolsonaro. E o adiamento do depoimento do Torres aumenta ainda mais esse temor. O Partido dos Trabalhadores, ou seja, o PT, crê que a prisão do Bolsonaro ela só sairá caso o Anderson Torres entregue alguma prova muito forte contra o Bolsonaro. E a delação premiada pode ser esse mecanismo. A delação premiada ela só funciona com pessoas que estão num nível hierárquico acima. Você não pode delatar alguém que está abaixo do seu nível hierárquico. E no caso, o Anderson Torres teria que delatar o Bolsonaro. Por isso que há todo esse temor. E é por esse motivo também que houve um plano bolsonarista recusado pela defesa do Anderson Torres para transformá-lo no Marte. O objetivo dos bolsonaristas era realizar visitas constantes ao Anderson Torres detido, para mostrar para a comunidade bolsonarista que a prisão dele é injusta, que ele é um Marte, que o STF está fazendo uma pressão para prendê-lo, que tudo não se trata de uma grande injustiça. Mas a defesa do Anderson Torres negou essa estratégia bolsonarista, porque a defesa do Torres quer se distanciar o máximo possível do bolsonarismo ou de politizar o caso. E é por esse motivo que a família Bolsonaro está com medo, porque a defesa do Torres se distancia do bolsonarismo e se aproxima do STF. O Torres nega que vai fazer uma delação premiada, mas a família Bolsonaro está com muito receio. E eu vejo que as estratégias de defesa dos dois, elas são conflitantes. Torres e Bolsonaro, eles vão entrar em disputa. Não tem jeito. Só um sairá de pé. Porque Torres tem uma estratégia de defesa, Bolsonaro tem outra e elas vão se conflitar. E na última semana, nós vimos uma mobilização por parte dos bolsonaristas junto ao Anderson Torres. Nós tivemos alguns deputados que foram visitar o Anderson Torres. O Silas Malafaia fez um vídeo de 3 minutos atacando o STF, falando mal do Gonçalves Dias, que era o secretário do GSI, do Lula, e defendendo o Anderson Torres. A defesa do Torres não gostou. Porque ao politizar o caso, atrapalha a estratégia de aproximação com o STF. Porque, como nós falamos, a defesa do Torres quer criar pontes para baixar as tensões políticas, facilitando assim a própria defesa e a saída da prisão. Só que essa estratégia dos bolsonaristas pode estar sendo feita para tentar calar o Anderson Torres, tirando ele de perto do STF, trazendo ele perto do meio político, dificultando assim um acordo de delação premiada. É uma hipótese aqui que eu levanto. Porque, pessoal, hoje nós também tivemos o início da segunda parte do julgamento dos acusados de terem participado dos atos antidemocráticos. Mais 200 indiciados tiveram um voto favorável do Alexandre de Moraes para virarem réus. Nós já tivemos os primeiros 100 réus, o STF formou maioria para votar a favor da transformação dos 100 primeiros indiciados em réus. Somente 2 ministros votaram contra, o Nunes Marques e também o André Mendonça. O Nunes Marques não viu uma tentativa de golpe por parte dos manifestantes. E de fato, aquilo não foi um golpe. Como nós estamos falando, desde o dia 8 de janeiro, não foi tentativa de golpe. Foi apenas um gesto ou um ato de vandalismo contra os poderes da República. Porque não havia possibilidade alguma de se dar um golpe por aquelas pessoas. Ou mais ainda, não tem como dar golpe em uma nação importante e relevante para o capitalismo como é a nação brasileira. O Brasil é a 18ª, fica ali entre 10ª e 8ª economia do mundo. O Peru tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu. O que nós vemos, na verdade, é que o STF ele está com uma disposição grande em punir todos aqueles envolvidos. E aí nós temos os manifestantes que participaram, nós temos os financiadores, figuras políticas e o Anderson Torres. Quanto maior for a pressão do STF nesse caso, e quanto maior for a disposição do STF para punir os envolvidos, pior estará a situação
do Anderson Torres. Porque se Bolsonaro consegue ficar por cima, consegue ficar alheio ao 8 de janeiro, o Anderson Torres está envolvido diretamente. E ao estar envolvido diretamente, ele pode tragar Bolsonaro para dentro do caso. Vamos observar o que vai acontecer, mas é bem interessante o conflito entre Bolsonaro e Torres que está prestes a acontecer.